Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da nossa celebração online. E nós agradecemos demais a sua presença, mesmo aí, na sua casa, aqui na Primeira Igreja Batista em Vila Formosa. Uma igreja que existe para adorar a Deus e cuidar de pessoas. Então curta, compartilha e não deixem de acompanhar as próximas celebrações. Sempre.
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Vamos continuar adorando ao Senhor, cantando da bondade do nosso Deus. Essa bondade que nos resgatou, essa bondade que nos salvou. Vamos adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa celebração online. A partir de agora estamos pelo Facebook, pelo YouTube, aproveite aí para compartilhar, convidar os amigos para que possamos juntos mais uma vez caminhar, aprendendo, conhecendo da vontade de Deus para as nossas vidas. Quero agradecer você que separou esse tempo, que está nos acompanhando, você que separou esse momento para estar se dedicando ao Senhor, celebrando, agradecendo. E quero compartilhar nessa manhã sobre transformação. É uma palavra muito utilizada ultimamente, né? Como é que vai ser? Vai haver grandes transformações pós-pandemia, um novo normal e tantas coisas desse tipo. A ciência tem que evoluir, tem que se transformar, a tecnologia, a rede social, a internet, está havendo uma grande transformação. Isso tudo vem acontecendo realmente. Mas eu quero compartilhar com você sobre a maior de todas as transformações e aquela que é necessária para que possamos realmente caminhar rumo à vida eterna. Quero compartilhar sobre uma visita que Jesus recebeu de um homem chamado Nicodemos. E eu quero compartilhar com você
nessa oportunidade sobre essa grande transformação, ou a principal transformação necessária que Jesus compartilha com aquele homem que era um dos principais entre os judeus, tinha conhecimento, mas não sabia realmente o sentido da transformação. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, pedindo a Ele que o Espírito Santo dele nos ilumine na compreensão da sua palavra. Pai, te louvamos e te agradecemos porque temos o privilégio e a liberdade de poder compartilhar da tua palavra. Te agradecemos pelos recursos, Pai querido. Te agradecemos e te pedimos por cada vida que nesse momento separou um tempo para poder entender, compreender da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, as suas famílias, que o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada um. E nós possamos descansar em paz, Pai de amor, e colocar as nossas preocupações, as nossas inquietações diante do Senhor através da oração, confiar na Tua providência. Te pedimos que o Senhor possa levar cura àqueles que estão carentes, levar paz, suprir as necessidades de cada um, abençoando, Pai querido, também consolando aqueles que nesse momento precisam de consolo. E te pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar na compreensão da Tua palavra. Sê conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 3, quero compartilhar com você sobre essa visita, que Nicodemos fez a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós diremos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nesse encontro com Nicodemos, Jesus começa a explicar sobre essa transformação, sobre esse novo nascimento, falando do nascimento natural. E aqui a tradução para novo, pode ser considerado, melhor dizendo, como do alto, o nascimento do alto, porque o nascimento natural é desse mundo, nós nascemos da carne. Mas Jesus começa a falar com Nicodemos que, pela posição que ocupava, mestre em Israel, não conseguia perceber isso, não conseguia entender. Então Jesus começa a falar dessa transformação. Quem não nascer do Espírito
não terá condições de herdar a vida eterna. Essa grande transformação nós precisamos pensar nos dias de hoje e levar em conta, inclusive nesse momento tão difícil, tão diferente, mas também tão especial que nós vivemos. E primeiro nós precisamos destacar o que não é essa transformação, ou melhor, a transformação que Nicodemos tinha conhecimento não é a transformação que Jesus quer que ele entenda. O versículo 4 fala justamente sobre isso. Perguntou-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre interno e nascer a segunda vez? Quer dizer, há uma falta de compreensão de Nicodemos, porque ele está pensando no nascimento natural, né? Então, essa transformação, esse novo nascimento tem que vir do alto. Jesus não está se referindo aqui ao nascimento natural, mas ele está falando do novo nascimento do Espírito, essa grande transformação que tem que ocorrer nas nossas vidas. Existe um momento que nós precisamos ser transformados, nós precisamos nascer de novo. E esse nascimento, como eu disse, vem do alto. Essa transformação, como muitos pensam, e até o próprio Nicodemos, ela não vem de aceitar uma doutrina ou do conhecimento simplesmente acadêmico, o conhecimento da teologia, o conhecimento da lei, mas é muito além disso, né? Muito além de uma doutrina. Eu tenho falado isso constantemente. É um relacionamento com Deus, é começar a entender as coisas que vêm do alto, através da ação do Espírito Santo. Essa transformação também não é uma simples reforma de vida. Nós costumamos ouvir muito, às vezes uma pessoa que cometeu algum delito ou inclusive ficou preso um período, e quando ele sai, ele diz que não pretende voltar mais e ele acaba transformando a sua conduta, mudando a sua conduta, até pelas consequências, né? Por aquilo que ele passou. Isso é muito bom, é maravilhoso, né? A pessoa realmente começa a trilhar um outro caminho. Mas Jesus também está falando para Nicodemos que não basta só isso, não é uma reforma de vida, é muito além de tudo isso. E olha, é interessante como Nicodemos, um homem conhecedor, um homem que tinha uma posição de destaque, um homem que realmente conhecia as leis, né? Mas ele não consegue perceber essas coisas. Jesus, então, explica para ele algo que provavelmente Nicodemos, na nossa visão, né, já deveria ter conhecimento. Por isso que é o grande desafio de hoje. Nem sempre os religiosos, aqueles que entendem e têm um conhecimento evoluído, conseguem ser transformados ou não são transformados, não conseguem viver através da ação do Espírito Santo, mas começam a entender e enxergar tudo conforme o seu conhecimento. E Nicodemos era um bom homem, prova é que ele foi procurar Jesus. Os milagres de Jesus já estavam incomodando Nicodemos, e ali ele não pensa aí na sua posição, mas ele faz uma visita ao mestre. Interessante que ele chama Jesus de mestre, rabi. Ele reconhece que Jesus é mestre, ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus, até pelos sinais, pelos milagres que Jesus estava fazendo, já havia realizado. Então ele tem esse conhecimento, mas ainda falta o principal, essa grande transformação. E o que é então essa transformação que Jesus disse a Nicodemos que nós também precisamos compreender? A primeira coisa que Jesus destaca é que essa transformação, para que ela seja realmente uma transformação verdadeira e autêntica, ela tem que ser operada pelo próprio Deus. João capítulo 4 vai falar, todo o seu capítulo vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre essa transformação operada por Deus e não por homens. Essa transformação que ela vem no íntimo, ela vem no nosso coração, ela vem do alto, né? E aí muitas pessoas, quando Jesus, por exemplo,
desempenham o seu ministério, eles acreditavam naquilo que estavam vendo, no milagre, naquele momento, mas tudo era emocional, tudo era maravilhoso, depois simplesmente retornavam à sua vida no dia a dia e não houve essa transformação operada por Deus. Me permitam aqui um parênteses, nós precisamos tomar muito cuidado nos momentos de hoje. Às vezes estamos habituados a frequentar igreja, estamos habituados a uma determinada religião, denominação, e aí nós entramos naquela rotina, naquela mesmice, né? E aí vamos, frequentamos e estamos no dia a dia, mas precisamos pensar um pouco nessa transformação. Diria voltar ao primeiro amor, aqueles que já sentiram realmente o toque do Espírito Santo. Jesus também vai dizer para ele que é necessário uma renovação interior, esse nascer de novo é exatamente isso. E o apóstolo Paulo, falando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo reforça essa lição de Jesus, né? Então essa transformação, ela deve começar com uma renovação interior. O texto diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Jesus está dizendo que é necessário uma transformação interior. Por isso que é esse novo nascimento que vem do alto, vem das coisas do alto, as coisas espirituais. E aí havia uma dificuldade, né, de compreensão até do próprio Nicodemos, porque ele estava vendo ali o que Jesus estava fazendo, né, e os seus colegas, vamos dizer assim, aqueles que tinham conhecimento, aqueles religiosos, não conseguiam enxergar, nem aceitar, e vendo Jesus fazer tudo isso. Imagine, vendo Jesus operar milagres, imagine então entender esse novo nascimento, essa nova transformação. Jesus destaca também que é necessário para essa transformação uma experiência consciente. João capítulo 9, versículo 25, vai falar sobre isso. João capítulo 9, versículo 25, e retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e vejo. Lembram disso? Jesus havia curado esse cego, né? Ele nunca tinha visto, era cego de nascença. E depois os fariseus então começam a interrogar esse cego. E um determinado ponto desse interrogatório, eles perguntam, né? E dizem o seguinte no versículo 24: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E aí ele retruca, ele responde: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, era cego e agora vejo. Essa experiência consciente, não só emocional, com o Senhor é que vai trazer essa transformação, é que vai provocar essa transformação, é que vai estimular essa transformação. Então Jesus está dizendo que é necessário uma transformação operada por Deus, é necessário uma renovação interior e é necessário uma experiência consciente para que Nicodemos pudesse compreender, né? Ensinando Nicodemos como seria esse nascer de novo. Isso nos dias de hoje não mudou. Essa transformação, essa grande transformação, é muito além de mudança de vida superficial, é muito além de boas obras, né? Tem que haver realmente uma transformação que vem do Senhor, não vem da religião, não vem das ideologias, mas vem do Senhor Jesus. Por que essa transformação é indispensável? No caso de Nicodemos, né, ele já conhecia a lei, ele procurava praticar isso, ele tinha consciência, procurava fazer tudo aquilo que era correto, mas faltava alguma coisa. Então, Jesus também começa a dizer a Nicodemos, a mostrar a Nicodemos e a nós nos dias de hoje, que é necessário e essa transformação ela é totalmente indispensável, né?
porque sem ela realmente não haverá salvação. E aí essa transformação é indispensável, por quê? Porque a santidade de Deus exige essa transformação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade é uma exigência de Deus. Então, nós precisamos dessa transformação para poder caminhar no caminho da santificação. E sem essa santificação, sem caminhar nesse processo de santificação, não veremos a Deus. O Senhor não está perguntando o nosso ponto de vista, mas Ele está afirmando, Ele está dizendo que é uma exigência, é necessário ser santo. Então, por isso que essa transformação é indispensável. Essa transformação também é indispensável porque a obra de Cristo pede, né? Por quê? Porque Ele morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sem essa transformação, a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo é vão. Então é indispensável, não há como fugir, não há outro caminho que não seja essa transformação. Nicodemos estava sendo doutrinado, ensinado que não existe outro caminho. Mesmo aqueles que procuram seguir a lei, procuram fazer, como eu disse, volto a repetir, boas obras, mas não é o suficiente. O necessário é a transformação. E essa transformação, e quando ocorre essa transformação, aí sim, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário tem sentido, né? E aí vai atuar na nossa vida o Espírito Santo. Essa transformação também é indispensável por causa da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem essa transformação, não há atuação do Espírito Santo. O Evangelho segundo João, capítulo 16, o versículo, João capítulo 16, o versículo 8, fala exatamente isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se não há esse nascimento das coisas do alto, o Espírito Santo não vai operar, nós não vamos compreender. Por exemplo, estamos compreendendo a palavra do Senhor nesse momento pela atuação do Espírito Santo. Então é necessário essa transformação, ela é indispensável, senão não teremos a atuação do Espírito Santo. Essa transformação também é necessária e indispensável porque a palavra de Deus ordena. Mateus capítulo 3, versículo 2, fala exatamente sobre isso. Não há outra maneira, nós precisamos compreender isso e não era diferente com Nicodemos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Essa transformação é indispensável e necessária. Nicodemos precisava também compreender, nós precisamos entender e passar por essa transformação nos dias de hoje. E precisamos dessa transformação porque a santidade de Deus exige, porque a obra de Cristo pede, porque só assim o Espírito Santo vai operar nas nossas vidas e porque a palavra de Deus ordena. Mas como ocorre então essa transformação? Jesus continua no seu ensinamento, na sua conversa com Nicodemos e nos dias de hoje, falando aos nossos corações. Essa transformação só é verdadeira e autêntica e essa transformação só vai ter continuidade quando ela é realizada pelo Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo
nos pecadores. Olha o que nós lemos aqui, João capítulo 3, versículo 5 e depois o 8. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Essa transformação não vem de outra maneira a não ser pela obra do Espírito Santo. Se ela vier de outra maneira, não é uma transformação verdadeira. Não vai existir essa grande transformação. Mas quando o Espírito Santo atua na vida do pecador, nas nossas vidas, aí sim ocorre essa transformação que Jesus estava falando para Nicodemos. E essa transformação é necessária nos dias de hoje. Em momento que falamos de tantas mudanças e transformações, devemos pensar um pouco também nessa transformação, nessa mudança de vida, nesse nascer de novo. Precisamos refletir, precisamos buscar no Senhor essa transformação. Ocorre também essa transformação através da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 23, e é o que nós estamos fazendo e utilizamos como regra de fé e prática a palavra do Senhor. Pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós entendemos que a palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem. Então essa transformação ocorre pela obra do Espírito Santo e também pela palavra de Deus. É uma palavra viva. E quando nós temos a iluminação do Espírito Santo, nós compreendemos a palavra de Deus, diferente muitas vezes do pensamento de muitos que acham muita dificuldade, por exemplo, em compreender. Realmente, se nós apenas lemos a Bíblia com os olhos humanos ou apenas como um estudioso, como era o caso de Nicodemos, nós não vamos conseguir perceber e nós não vamos conseguir entender na realidade a palavra do Senhor. Mas quando existe a iluminação do Espírito Santo, nós conseguimos compreender. E aí, uma vez transformados, nós vamos dar sequência, nós vamos dar continuidade na obra do Senhor. Essa transformação também só ocorre pela fé em Jesus Cristo crucificado. João, Evangelho segundo João, capítulo 3, os versículos de 14 a 16. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí o texto, base, chave do Novo Testamento, João 3,16. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus Cristo não pode ser em vão, na minha vida, na sua vida, nem na vida de Nicodemos. Jesus estava dizendo para ele que essa transformação necessária, essa transformação verdadeira, esse novo nascer, ou nascer de novo, é o nascer do alto, é o nascer de Cristo, é o nascer através da obra do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus e através da fé em Cristo Jesus, através da crucificação, sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nesse momento de tantas transformações, nesse momento que nós estamos pensando e falando de tantas mudanças, de tantas coisas que estamos na expectativa de acontecer, tanto
na área da ciência, como na área da tecnologia, como na economia. O mundo, dizem, né, todos os estudiosos, cientistas, economistas, não vai ser o mesmo pós-pandemia. A igreja contemporânea, a igreja de hoje não vai ser a mesma. Essa é a visão dos líderes. E a nossa vida? Continua sendo a mesma? Algumas transformações que têm ocorrido em setores, segmentos da sociedade, nós temos levado em conta, né? Algumas dessas transformações são excelentes, outras não tão boas, outras são ruins, mas isso está ocorrendo. Mas e a transformação da nossa vida? E o nascer de novo? É o que Jesus está falando para Nicodemos. Que todos nós possamos passar por essa transformação, viver essa transformação, entender o nascer de novo, entender através da ação do Espírito Santo, da palavra de Deus e da fé em Cristo Jesus. Meu desejo, minha oração é que esse ensinamento de Jesus Cristo para Nicodemos possa também ser eficaz nas nossas vidas nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa continuar agindo nas nossas vidas, que nós possamos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo e viver essa transformação, viver esse nascer de novo, usufruir das bênçãos do Senhor, mesmo mediante as adversidades. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue realmente agindo nas nossas vidas, mesmo sendo limitados, sendo pecadores, que a graça do Senhor continue sustentando aqueles que já experimentaram esse nascer de novo e essa transformação. E se você ainda não sentiu, não experimentou, não sente essa transformação, busque no Senhor, através da ação do Espírito Santo, através da palavra dele e principalmente reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe e nos sustente em todo o tempo. Amém. E vamos à nossa agenda. Para os cultos online, todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos online pelo Facebook e pelo YouTube. Já aos domingos, às 10 horas, o nosso culto também é online. Prestigiem-nos pelo YouTube e pelo Facebook. Já domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial e também online pelo Facebook e YouTube. E para você que quer vir nos prestigiar presencialmente, não deixe de agendar antecipadamente pelo número 0800, porque dessa forma nós conseguimos seguir com os protocolos de segurança devido à pandemia. E para você que é contribuinte com a obra de Deus, nossos sinceros agradecimentos, pois dessa forma nós conseguimos permanecer com todas as assistências à nossa comunidade. Nós agradecemos imensamente e que Deus abençoe a sua família.